a sede de uma empresa de tecnologia que tinha chegado há 2 anos e já ocupava o andar inteiro. Jonas conhecia cada canto daquele prédio, cada mangueira, cada registro de água, cada disjuntor, cada porta que emperrava, cada lâmpada que piscava antes de queimar. Conhecia o prédio melhor do que qualquer engenheiro que tinha passado por ali. Mas ninguém perguntava a opinião de Jonas sobre nada. Jonas era o homem do balde. Ele chegava às 6 da manhã, antes de qualquer funcionário, antes do porteiro do turno diurno assumir. Abria o prédio, conferia os andares, verificava se estava tudo em ordem. Fazia isso todos os dias, sem supervisão, sem reconhecimento, por 14 anos. Seu uniforme era azul marinho, um pouco desbotado nas mangas. Ele tinha 2 iguais, lavava em casa toda noite, pendurava para secar, colocava de manhã. Nunca apareceu com o uniforme sujo. Ninguém nunca percebeu isso. A empresa do 12º andar se chamava Novatec, fundada por 3 sócios jovens. O mais velho tinha 34 anos. Eles tinham recebido um aporte grande no ano anterior e estavam crescendo rápido, contratando desenvolvedores, designers, gerentes de produto. O escritório deles era cheio de detalhes modernos, parede de vidro, puffs coloridos, uma parede inteira escrita com marcador, ideias, metas, frases motivacionais. Numa delas, em letras grandes, estava escrito: "Inovação vem de qualquer lugar." Jonas limpava aquela parede toda segunda-feira. Numa quinta-feira de maio, o prédio inteiro parou. O sistema de água do 12º andar simplesmente travou. A pressão caiu. As torneiras mal pingavam. Os banheiros do andar não funcionavam. A Novatec tinha uma reunião com investidores marcada para daquela tarde. 20 pessoas. Catering contratado. Apresentação preparada há semanas. E o andar sem água. O síndico do prédio ligou para a empresa de manutenção. Não podiam ir antes do dia seguinte. Ligou para um encanador de emergência. Orçamento absurdo. E mesmo assim, não tinha garantia de resolução no mesmo dia. Os 3 sócios da Novatec desceram para o hall do prédio discutindo em voz alta. Felipe, o CEO, estava visivelmente agitado. Isso é inadmissível. É um prédio comercial. Como não tem manutenção disponível? O síndico tentava se explicar. Jonas estava no canto do hall, passando um pano no piso de granito, ouvindo tudo. Então falou, baixinho, quase para si mesmo. O problema é no registro do mezanino. Ninguém ouviu. Ele falou um pouco mais alto. O registro auxiliar do mezanino. Ele trava de vez em quando. É só saber como soltar. Felipe olhou para Jonas pela primeira vez, desde que tinha chegado no prédio. Olhou de um jeito que as pessoas olham quando não sabem bem o que estão vendo. O quê? O registro. Eu sei onde fica. Já aconteceu antes. 2 vezes. O sócio do lado de Felipe deu uma risada pequena, involuntária. O tipo de risada que sai quando alguém fala algo que parece improvável demais. O senhor é... Ele olhou para o uniforme. O senhor é o faxineiro? Sou. Pausa. Felipe cruzou os braços. E o senhor acha que sabe resolver um problema hidráulico que um encanador profissional vai levar o dia inteiro para diagnosticar? Jonas não se abalou. Não acho. Sei. Houve um silêncio desconfortável no hall. O síndico olhou para Jonas, depois para Felipe, depois de volta para Jonas. Jonas, você tem certeza do que está falando? Tenho, mas se preferirem esperar o encanador, tudo bem também. Felipe olhou para o relógio. 3h30 para a reunião. Suspirou. Tá, pode tentar. O outro sócio murmurou alguma coisa para o Felipe enquanto Jonas se encaminhava para o mezanino. Não dava para ouvir as palavras, mas dava para entender o tom. Era ceticismo. Era aquele tipo de condescendência que não precisa de palavras para ser sentida. Jonas desceu para um nível abaixo do térreo.
Uma área que quase ninguém do prédio sabia que existia. Um corredor estreito, com tubulação exposta, cheiro de umidade e pouca iluminação. Ele conhecia cada curva daquele corredor. Foi direto até uma válvula específica, escondida atrás de uma tubulação maior, num canto que parecia irrelevante. Tinha uma ferramenta adaptada que ele mesmo tinha feito com um cabo antigo. Guardava ali, pendurada num prego que ele mesmo tinha colocado na parede, porque sabia que um dia ia precisar de novo. Encaixou a ferramenta na válvula, deu 3/4 de volta no sentido anti-horário. Esperou 8 segundos. Deu mais 1/4 de volta. Lá de cima, pelo encanamento, dava para ouvir a água correr de novo. Jonas subiu as escadas devagar. No hall, o síndico estava com o celular no ouvido, provavelmente ligando para alguém no 12º andar. Quando viu Jonas, abaixou o telefone. Voltou? Jonas assentiu. Voltou. O síndico fechou os olhos por um segundo. Alívio. Felipe estava do lado. Ficou em silêncio por um momento. Quanto tempo você levou? Jonas olhou para o relógio. 11 minutos. O sócio que tinha dado a risada no começo ficou com a mão na nuca, olhando para o chão. Felipe ficou olhando para Jonas por um longo momento. Como você sabia? Aconteceu em 2019, mesmo sintoma, mesma causa. Eu perguntei para o encanador na época o que tinha feito. Ele me explicou. Anotei no caderno. Você tem um caderno? Tenho. Com tudo que acontece no prédio, desde 2012. Silêncio. Desde 2012. Felipe passou a mão no rosto. Tinha reunião com investidores em 3 horas. O andar funcionando. O problema resolvido por um homem que ele nem sabia o nome até 40 minutos atrás. Seu nome é... Jonas. Jonas Ferreira. Jonas. Felipe estendeu a mão. Obrigado. Jonas apertou a mão com firmeza. Disponha. E foi buscar o balde. A reunião aconteceu. Os investidores chegaram, tomaram café, ouviram a apresentação e foram embora satisfeitos. Ninguém naquela sala soube que 3 horas antes o andar estava sem água. Ninguém soube que um homem com um uniforme desbotado tinha salvo a tarde inteira com uma ferramenta que ele mesmo tinha feito e guardado num prego numa parede que ninguém visitava. A vida no 12º andar voltou ao normal. Mas alguma coisa tinha mudado em Felipe. Naquela noite, ele ficou pensando no caderno, desde 2012, 14 anos de observação, de atenção, de registro, feito por alguém que nunca foi convidado para nenhuma reunião, que nunca teve uma mesa naquele prédio, que nunca foi chamado pelo nome pelos donos das empresas que atendeu, mas que sabia mais sobre aquele prédio do que qualquer um deles. Felipe pegou o celular e mandou uma mensagem para o síndico. Você tem o contato do Jonas? Na manhã seguinte, Jonas chegou às 6 como sempre. Às 7h30, o celular vibrou. Era um número que ele não conhecia. Jonas, bom dia. Aqui é Felipe, da Nova Tech. Posso subir falar com você? Jonas olhou para o celular. Pode. Felipe desceu sozinho, sem os sócios, sem assistente. Encontrou Jonas no 3º andar, trocando uma lâmpada num corredor. Posso te ajudar a descer? Jonas apontou para a escada ao lado. Os dois desceram juntos para o hall. Sentaram num banco de espera de granito que ficava perto da entrada. Felipe foi direto. Eu quero te fazer uma proposta. Jonas esperou. A gente tem um problema sério na Nova Tech. A gente cresce rápido, mas o nosso escritório vive quebrando. Climatização, elétrica, hidráulica, infraestrutura em geral. A gente chama técnico para tudo, gasta absurdo e os problemas voltam. Jonas ficou em silêncio, ouvindo. Você claramente entende de sistemas prediais de um jeito que vai além do seu cargo. E tem 14 anos de histórico desse prédio na sua cabeça e no seu caderno. Pausa. Eu quero te contratar como consultor de infraestrutura da Nova Tech.
Jonas ficou olhando para Felipe por um momento. Eu sou faxineiro. Eu sei. Eu não tenho formação técnica em engenharia. Eu sei disso também. Então, por que o senhor está aqui? Felipe apoiou os cotovelos nos joelhos. Porque 11 minutos, porque um caderno desde 2012. Porque você falou baixinho no hall ontem e ninguém ouviu, mas você estava certo. E porque eu acho que a gente passa a vida contratando diploma e ignorando inteligência. Jonas ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para as mãos. Mãos que tinham carregado balde por 14 anos, que tinham anotado cada defeito, cada vazamento, cada barulho estranho de um prédio que ninguém mais conhecia tão bem quanto ele. Qual seria o trabalho? Supervisão de infraestrutura do nosso escritório, com possibilidade de expandir para outros prédios do grupo que a gente vai abrir. Salário fixo, carteira assinada. Você continua aprendendo, a gente te dá suporte técnico para formalizar o que você já sabe. Na prática, Jonas respirou fundo. E o prédio aqui? Felipe franziu a testa. Como assim? Quem vai cuidar desse prédio se eu sair? Felipe ficou em silêncio por um segundo. Não tinha pensado nisso. Isso a gente pode resolver junto. Você pode indicar alguém, ajudar a treinar. Jonas assentiu devagar. Deixa eu pensar. Claro, não tem pressa. Os dois ficaram sentados no banco por mais alguns segundos. Então Jonas se levantou. Estendeu a mão. Felipe levantou e apertou. Uma coisa eu preciso dizer, seu Felipe. Pode falar. Ontem, quando eu falei no hall, um dos seus sócios riu. Felipe baixou os olhos. Eu sei. E ele errou. Jonas ficou olhando para ele por um momento. Tô falando não para cobrar. Tô falando porque o senhor vai levar esse jeito de ver as pessoas para dentro da sua empresa. E isso vai definir o tipo de empresa que o senhor vai construir. Felipe ficou com aquilo por um longo momento. Você está certo. Jonas pegou o balde. Então tá. 3 semanas depois, Jonas assinou o contrato. Antes de sair, passou de andar em andar no prédio onde trabalhou por 14 anos. Verificou cada registro, cada disjuntor, cada mangueira. Deixou o caderno com o novo responsável, que ele mesmo ajudou a selecionar e treinar. Escreveu na primeira página em branco. Presta atenção, o prédio fala. Você só precisa aprender a ouvir. No 12º andar, a parede com marcador ainda tinha a frase: inovação vem de qualquer lugar. Jonas olhou para ela por um momento. Dessa vez, não como o homem que limpava aquela parede, como o homem que tinha provado que a frase era verdade. Tem gente que passa a vida inteira sendo ignorada, não porque não tem valor, mas porque o valor delas está num lugar que ninguém achou importante olhar. Num caderno guardado num corredor escuro, numa ferramenta feita à mão pendurada num prego. Em 14 anos de silêncio e atenção que valeram mais do que qualquer diploma na parede. O mundo está cheio de Jonas. A questão é quantos Felipes existem dispostos a sentar no banco de granito e realmente ouvir. Se essa história te fez pensar, você sabe o que fazer. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.